Eliana também já entrou. Então, vamos lá. Vamos iniciar aí nosso bate-papo, a nossa aula. Eu vou pedir para o nosso irmão Anderson nos dirigir a Deus em oração. Teve módulo essa semana, Anderson? No meio de um módulo, né? Agora, um módulo de 2 semanas, na verdade, né? Eles inventaram de dividir o módulo segunda, quarta e sexta, estou fazendo o módulo de Agostinho de Hipona, é o último módulo antes. Deve estar cansado aí de assistir online. Rapaz, nem fale, eu nunca vi tanto autor católico na minha vida. Não que não sejam bons, né? Mas vou te falar, né? Não é fácil, Eu vou não. até rezar uma Maria aqui. Brincando. Vamos orar. Vamos lá. Pai de amor, nós humildemente nos achegamos a Ti, na certeza de que é por conta da Tua misericórdia que temos, ó Deus, essa oportunidade rica e, diante da Tua palavra, sermos instruídos, aprendemos de Ti, tendo, ó Deus, a expectativa da iluminação do Teu Santo Espírito sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes, para que nós possamos aprender e apreender tudo o que vai ser exposto aqui nesta noite. Ser com cada um de nós, ajuda-nos, ó Deus, na nossa incapacidade, nas nossas limitações. Eu te servo na ministração de mais uma aula, que seja para a honra do teu nome, para crescimento do teu povo, fortalecimento da nossa fé na tua palavra. Se oramos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá. A minha intenção é acabar o material que eu havia separado para fazer com vocês. Eu pensei em fazer em 2 aulas, não foi possível. E eu pretendo terminar agora nessa última aula, na terceira aula, que é sobre providência e atributos. Caso eu não consiga terminar, eu já falei com o Ricardo, ele assume na próxima aula, terminando o material e já emendando com a matéria dele, para a gente não atrasar ainda mais, ok? Mas eu acho que dá para terminar, vamos ver. Então, nós vamos falar primeiro sobre a providência de Deus, ok? E a gente sempre procura ir para uma fonte, né? Uma fonte importante para a nossa igreja, até porque somos confessionais, que é a Confissão de Fé de Westminster. Como os teólogos presbiterianos lá de Londres, eles compreenderam as doutrinas da Palavra de Deus, e a Confissão de Fé, eu peguei apenas um resuminho da definição que ela dá de providência de Deus. Ela diz assim: Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações das suas criaturas e todas as coisas, desde a menor até a maior. Olha só, uma definição que foi dada em 1647, 1649, e que ela é incrível, né? Como a palavra de Deus ela é útil, é atual, ela não precisa ser atualizada, como pregam alguns aí, infelizmente, né? Nós temos na Bíblia o suficiente e algo assim muito atual. E a interpretação que os teólogos de Westminster deram é algo assim que é muito prático para nós hoje. É algo que consola o nosso coração hoje. Saber que Deus, como Criador de todas as coisas, sustenta, dirige, governa, dispõe todas as coisas, todas as suas criaturas, as ações das suas criaturas, todas as coisas, desde a menor até o maior, né? Conforme a vontade dele. Então, tudo isso é muito bom para nós. Uma das referências que os teólogos de Westminster nos deram é o texto de Mateus, quando diz lá que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados, que não cai um pássaro sequer que Deus não saiba, né? Conforme Mateus 10, 28 a 31. Nós vamos ler vários textos hoje, tá? Eu estou selecionando aqui alguns textos para a gente ler daqui a pouco. Na providência de Deus, ou em sua providência, Deus emprega os meios, todavia ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo a sua vontade, segundo o seu arbítrio. De novo, a Confissão de Fé foi muito feliz para falar da providência de Deus, e aqui nós poderíamos resumir em uma palavra: é quando acontece o milagre, não é? O que é o milagre? É quando Deus, mesmo empregando os meios, de repente ele vai operar sem eles, sobre eles ou contra eles, não é? Ou seja,
naturalmente, pelos meios naturais ou pelas leis da natureza, algo deveria acontecer e Deus muda esse quadro, Deus reverte, Deus faz outras coisas. E aí nós chamamos isso de milagre, que é uma das formas, né, de Deus agir por meio da sua providência. Lembrando que a gente tem uma tendência errada de achar que providência é só quando acontecem coisas boas na nossa vida. Quando acontecem as coisas ruins, a gente não encara como providência de Deus. Lembram que todas as coisas que acontecem no nosso dia a dia são governadas por Deus por meio da sua providência, até as coisas ruins, até a bronca que você tomou lá do seu patrão, né? Até os desentendimentos que acontecem no seu dia a dia, Deus permitindo e usando isso para nos fazer melhor, para fazer a gente aprender a reagir de maneira correta, tá? Então, Deus governa todas as coisas da sua criação. E aí eu queria que nós lêssemos o primeiro texto em Tiago, capítulo 5, versos 17 e 18. Tiago 5, 17 e 18. Eu vou pedir aí para a Simone, pode ler para nós? Tiago 5, 17 e 18, carta de Tiago, irmão de Jesus, capítulo 5, versículos 17 e 18. É um texto muito conhecido aí, né? Vamos ver aí. Gente, está ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Pois bem, então Deus ouviu a oração de Elias, não é? Alguém como a gente, diz a Bíblia, mas muito vale por sua eficácia a oração do justo, não pela oração do justo, não é a nossa oração que faz a diferença, não é? Não existe oração forte, oração fraca, nada disso. Eu não preciso, eu vou naquela igreja porque ali tem uma oração forte. Não existe isso. A oração é falar com Deus que pode todas as coisas. E quando a gente se aproxima de Deus, a gente tem que se aproximar de Deus com essa fé de que ele pode mudar as situações. Ele não vai mudar o plano dele, os decretos dele, mas as situações diante de nós, dos nossos olhos, elas mudam. E mudam conforme a vontade de Deus. Então, a gente precisa crer na providência de Deus, no cuidado dele, no governo dele sobre todas as coisas, como fez Elias, né? Elias orou e Deus ouviu a oração e fez a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Com a providência de Deus, Deus cuida da igreja e tudo dispõe para o bem da igreja. Irmãos, devem lembrar o que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 8, né, verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, Deus faz todas as coisas concorrerem para o bem, por quê? Porque cumpre o propósito de Deus, cumpre a vontade de Deus. E se nós somos do Senhor, se nós amamos ao Senhor, nós queremos a vontade dele na nossa vida. Nós não queremos viver em rebeldia ou contrário à vontade de Deus. Então, as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus nesse sentido, né? É com a providência de Deus que Deus faz tudo isso. E aí, os tipos de providência, eu já falei várias vezes na igreja, talvez aqueles que já estão aqui há bastante tempo comigo, né? Já estão cansados de me ouvir falar. A providência geral, especial e especialíssima. São 3 tipos de providência. Geral, por quê? Porque é para com toda a criação. Então, Deus tem uma providência geral. Ele cuida das estrelas, ele cuida do sol, da lua, das estrelas, do mar, das plantas, dos animais. Deus cuida de toda a sua criação, tá? De uma forma geral. Mas existe uma providência especial, e essa é para com os seres humanos. Deus tem um trato especial para com o ser humano. O ser humano é a imagem e semelhança do Senhor. Deus criou todas as coisas para colocar o ser humano como uma espécie de vice-rei, vice-gerente. Nós somos vice-reis. Deus reina e nós reinamos com Deus. Nós cuidamos daquilo que é de Deus e, por isso, a providência especial da parte de Deus para com o ser humano. Mas olha que coisa maravilhosa. Existe uma providência especialíssima e essa é só para os crentes. Só para a gente, né, que ama ao Senhor, que tem Jesus como Senhor e Salvador. Isso traz alento ao nosso coração.
mesmo os problemas da vida, quando acontecem na nossa vida, na nossa casa, nós temos que encarar e ver dessa maneira. É a providência especialíssima de Deus. Ele tem algo especial para fazer através disso. Tá? Ele quer me fazer crescer, ele quer me ensinar, ele quer, né, transformar, enfim, ele vai fazer a vontade dele e eu tenho que encarar isso, mesmo nos problemas. Quando você vai para a Bíblia, e eu vou citar daqui a pouco um exemplo disso, você vai encontrar as dificuldades que Deus permitia chegar ao povo de Deus, tudo isso tinha um propósito, né? Deus usa as dificuldades para nos fazer melhor cada vez mais através da sua providência especialíssima. Então, são 3 tipos de providência: geral para com todos, toda a criação, especial para com o ser humano e especialíssima para com o povo de Deus. Daqui a pouco eu deixo vocês perguntarem ou contribuírem, quem quiser aí, tá? Aspectos da providência. Alguns dos aspectos aí da providência de Deus. Existe o primeiro aspecto, que é a preservação. Deus preserva, ele sustenta e preserva todas as coisas. Tudo é preservado por quê? Porque nós temos um Deus da providência, um Deus que governa e preserva toda a sua criação. E aqui é um ponto importante: a criação não tem poder para autoexistir, né? Nenhum ser vivo, nenhum ser humano, nenhum ser animal, né? Nada nesse planeta ou no universo tem poder de autoexistir, de se autossustentar. Nós carecemos de Deus, né? Sem o sustento de Deus, todo o universo deixa de existir. Isso é algo muito interessante, que está registrado lá em Hebreus 1, verso 3. Eu queria que alguém lesse esse texto para nós. Quem puder ler aí para nós, vamos lá. Anderson, pode ler? Hebreus 1, 3. Carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, olha só, o texto vai falar que Deus sustenta, Deus domina sobre todas as coisas. Isso implica no seguinte: se Deus não quiser mais sustentar a sua criação, ela deixa de existir, né? Lembram que Lamentações de Jeremias vai falar assim, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e vai dizer que ela se renova a cada manhã. Vamos supor que amanhã Deus decide não ser misericordioso. O que acontece com a criação? Tudo é destruído, né? Ela deixa de existir, porque ela só existe, a criação de Deus só existe por quê? Porque Deus está sustentando. Se Deus decidir não sustentar, tudo acaba, né? E não é que ele precisa até destruir, ele pode fazer as coisas deixarem de existir, porque as coisas dependem dele. Ele é vida, ele é Senhor absoluto, e sem ele nada pode ser, né? Nada pode existir. Nós dependemos totalmente de Deus, toda a criação depende de Deus. Então, sem a sustentação divina, todo o universo deixaria de existir. E por isso, a questão do cuidado com a natureza é uma questão teológica e não ecológica apenas. Não sei se você sabe, mas as grandes organizações que trouxeram benefícios para os povos partiram de ideias reformadas. Greenpeace, por exemplo, né? O trabalho do Greenpeace tentando evitar a natureza sendo destruída surgiu de movimentos reformados, com ideias bíblicas reformadas. É verdade que hoje nós vivemos num outro contexto, há um desequilíbrio muito grande, onde a natureza ela é encarada como se fosse um deus, né? Onde os animais são vistos como sendo muito mais importantes do que o ser humano. Aí há um desequilíbrio. Mas no contexto bíblico, eu não posso destruir a natureza. Pelo contrário, eu tenho que cuidar dela, porque eu dependo dela. E isso simboliza o quanto eu dependo não só dela, eu dependo de um Deus que criou a natureza, né? Se eu destruir a natureza, eu mesmo estou me autodestruindo, porque eu preciso, né? Toda a criação está dependente uma da outra. Nós carecemos muito, não só da criação, mas principalmente do Criador
como aquele que é o preservador de tudo, tá? Então, a preservação é um aspecto da providência de Deus. Um outro aspecto da providência de Deus é a concorrência. Deus é o princípio ativo de tudo que acontece. Ou seja, as leis da natureza foram criadas por Deus, mas elas são secundárias, né? Deus não depende dessa lei. Nós já falamos lá no começo, que diz lá na confissão de fé, Deus pode ir contra ela se ele quiser. Então, as leis da natureza não são o princípio ativo, né? O princípio ativo de tudo é Deus. Deus é o primeiro, é o Senhor de todas as coisas. As leis são secundárias às leis que ele mesmo criou. E sem ter qualquer envolvimento com as criaturas, aliás, com a maldade da sua criatura, ou das suas criaturas, Deus pode usar o mal, o pecado, para cumprir a vontade dele, para cumprir os propósitos dele. Ou seja, Deus não se envolve com o mal, mas ele permite que esse mal aconteça na vida do ser humano e ele vai transformar isso em glória para o nome dele, em bênção para o nome dele. Um exemplo bíblico claro disso é o que está escrito lá em Gênesis 45, de 5 a 8. Gênesis 45, de 5 a 8, é a história de José e como ele encarou a soberania de Deus de maneira marcante, magnífica. Eu queria pedir para que o presbítero Mauro, pudesse ler esse texto, Gênesis 45, de 5 a 8. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Então, vejam só, não é que José está dizendo que a culpa de tudo o que aconteceu com a maldade dos irmãos José, a culpa seria de Deus. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo isso. Vocês intentaram o mal, vocês planejaram o mal contra mim. O pecado foi dos irmãos de José, tá? Mas Deus usou isso e transformou isso para a glória dele, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, concorrem, as coisas cumprem os propósitos de Deus. E dentro dos propósitos eternos de Deus, aprove a Deus que José fosse para lá e que através dele toda a terra fosse preservada da fome que viria. Tá? Então Deus tem propósitos em todas as coisas, ele até permite a maldade humana sem ter relação com ela, ele não é culpado de nada, ele não é culpado do pecado, não foi ele quem criou o mal, tá? Aliás, é até bom para a gente conversar sobre isso, porque uma vez eu fiz essa pergunta para o meu professor de seminário, o reverendo Hermstein, se Deus seria o autor, né, do mal, o criador do mal. É uma discussão da história da igreja, e quem é que criou o mal, se foi Deus o responsável e tudo mais. E com muita sabedoria, o reverendo Hermstein disse assim: Deus é o autor potencial do mal, ou seja, ele criou seres capazes, potentes de fazer o mal. Isso não significa que Deus foi quem criou o mal, que Deus foi quem colocou o mal no mundo, mas ele criou seres potentes que pudessem fazer o mal, tá? Então, indiretamente, Deus seria o autor, ele é o autor potencial do mal. O exemplo que a gente tem, eu tenho filhos, né? E eu crio os meus filhos no caminho do Senhor, eu ensino eles o que eles podem ou não fazer, mas eles têm dentro do seu próprio coração potenciais para fazer o bem, escolher a vontade de Deus ou para andar em desacordo com a vontade de Deus. Se eles fizerem o que é mal diante de Deus, eu não sou diretamente responsável por isso. Por quê? Porque eu posso ser indiretamente, né?
o potencial do pecado que está nele partiu de mim. Eles têm a minha semente, né? Eles têm a minha natureza pecaminosa, assim como nós temos a natureza de Adão, que caiu no seu pecado, decaiu no seu pecado. No entanto, não foi eu que levei eles a pecar. Eu não tenho nada com o pecado deles. Eles vão tomar as decisões por si mesmos. A mesma coisa acontece com Deus. Deus pode até ser considerado o autor potencial do mal, mas não foi ele quem criou o mal. Ele não tem culpa do mal que acontece na humanidade. Pelo contrário, ele usa esse mal das suas criaturas, ele converte para a glória do nome dele. Então, vamos supor, o plano de Satanás de tomar o lugar de Deus, ele se deu mal. Ele achou que, pecando contra Deus, se rebelando contra Deus e levando o pecado para a humanidade, ele ficaria bem nessa história toda. E foi mal, se deu mal. Por quê? Porque Deus usou esse plano satânico para mostrar a sua graça, mostrar a vinda, a glória de Cristo e o que Cristo faria para resolver o problema do pecado. Então, todas as coisas cooperam, concorrem conforme a providência de Deus para cumprir os propósitos de Deus. E um último aspecto é o governo, né? Deus governa todas as coisas por meio da sua providência. Ele dirige todos os acontecimentos para o fim que ele mesmo estabeleceu. Ele já planejou todas as coisas lá na eternidade e ele vai dirigir as coisas para cumprir esse seu propósito. Deus governa tudo para a sua glória, não para satisfazer nossa vontade. Não tem promessas na Bíblia de que Deus nos colocou nesse mundo para ser feliz, por exemplo. É pecado ser feliz? Então a gente deve desejar a infelicidade? Não é isso. A gente pode e deve lutar para ser feliz, mas não existe promessa na Bíblia que Deus nos deixou aqui na terra para sermos felizes, sim para que nós vivêssemos para Ele, para a glória do nome dEle, para cumprir os propósitos dEle e, se for preciso, sofrer por Ele, por amor a Ele, né? Para cumprir a vontade dEle. Então, isso não tem nada a ver com a nossa felicidade. Nós não somos o centro do universo, o centro é Deus e Ele fez tudo para a glória do seu nome. O seu governo existe eternamente. Não houve, olha só que interessante, não houve uma eleição popular. Nós não elegemos os nossos líderes todo ano, né? Ou de 2 em 2, ou de 4 em 4 anos, nós elegemos os nossos governantes. Não houve uma eleição para Deus governar. Não, ele é rei absoluto, sem passar por qualquer eleição, não é? Também não foi um governo tomado à força, como muitos tomam força, né? À força um país e se tornam governantes aí. Não. O governo de Deus é um governo eterno, livre, perfeito, justo, santo, reto, soberano, misericordioso, ou seja, cheio de atributos, que é o que a gente pretende mostrar mais para o final, ok? Eu já estou terminando a questão da providência, eu vou terminar e depois eu deixo vocês falarem, que aí fica mais fácil, tá? Vai anotando aí, se tiver alguma dúvida ou contribuição, para a gente terminar pelo menos a questão da providência aqui. Características da providência. Ela é eficaz, tá? Uma primeira característica, ou seja, jamais pode ser frustrada. Ninguém frustra os planos de Deus. Isso está lá escrito em Efésios 1, Jó, por exemplo, 42. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Ninguém frustra os planos de Deus. A providência de Deus é eficaz. Ela vai cumprir o que Deus decretou, o que Deus tem como propósito. Ela é eterna, ela se originou na eternidade e jamais terá fim. Se originou no Deus que é eterno, que, por sua providência, resolveu criar todas as coisas, governar as coisas conforme o seu propósito, e esse governo, essa providência é eterno, né? O eterna. Queria que alguém lesse para nós Salmo 33, 11. Salmo 33, 11. Vamos lá, quem pode ler aí para a gente? Ricardo, pode ler? Salmo 33, verso 11. Vamos lá. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Então, é um texto que vai falar da providência eterna de Deus. Tá? Deus não precisa mudar seus planos, Deus tem tudo sobre si mesmo, né? Ou diante de si mesmo, e ele vai governando para cumprir aquilo que ele planejou. A gente vai falar um pouquinho disso mais lá nos atributos de Deus.
Uma outra característica da providência, ela é imutável, ela não precisa de remendos, de ajustes, não é? Por quê? Porque ela é perfeita. Deus é perfeito, assim como a sua providência também é perfeita. E ela é universal, é sobre tudo que envolve a criação de Deus, as coisas grandes como as pequenas, os mínimos detalhes que acontecem no nosso dia. A gente tem que parar de encarar as coisas do dia a dia como se fossem acasos, porque às vezes a gente não é crente, né? A gente age como incrédulo. Perdi o ônibus, aí a gente reclama. Furou o pneu do carro, a gente reclama. Pegou o trânsito, a gente reclama. Por que a gente reclama? Porque a gente não está conseguindo olhar e ver que Deus está governando tudo. Que, de alguma forma, Deus teve propósitos para que os problemas acontecessem, para que você entrasse naquela via e tivesse ali uma via interditada. Primeira coisa que a gente faz é reclamar, não é verdade? A gente reclama, poxa, mas está fazendo obra essa hora da manhã, da tarde, ou sei lá, isso não é hora para fazer a obra e causar esse trânsito, e a gente vive o tempo todo reclamando, estressado, porque a gente deveria pensar, né, num Deus que está governando tudo, até nos seus mínimos detalhes, tudo está no controle do Senhor, tá? É sobre a criação inanimada, sobre os animais irracionais, sobre todas as nações, sobre todos os homens. Deus governa absolutamente, o governo dele, a característica desse governo da providência é universal, atinge a todos, a todas as pessoas aí. E, por fim, a providência, ela implica em que Deus controla todas as coisas, ok? Ou seja, tudo o que acontece é de acordo com o seu plano, e Deus não precisa mudar de plano. Nós já falamos disso lendo o Salmo 33:11, que o Ricardo acabou de ler, né? Os planos de Deus são perfeitos, não precisam de alteração. E Deus, ele tinha uma infinidade de opções para tomar, né? Decisões aí. Não é que Deus foi obrigado a fazer isso. Às vezes a gente pensa assim, poxa, Deus foi obrigado a fazer com que o homem pecasse ou a permitir a queda, porque ele foi obrigado a fazer isso para que... Não, Deus não é obrigado a nada. Deus não teve essa questão. Ele tinha uma infinidade de opções e ele decidiu fazer as coisas como estão. Tá? Deus ele sabe de tudo, ele domina sobre todas as coisas, nada influencia Deus. Tá? Deus não é como a gente, que conforme acontecem as coisas no dia, a gente muda de plano, a gente faz isso, faz aquilo. Não, Deus não precisa disso. Ele tem tudo estabelecido dentro do seu governo absolutamente, né, santo, correto aí. Queria que alguém lesse um texto para ilustrar isso. Isso é muito falado lá em Romanos 11, né? Paulo terminando lá em Romanos 11, a parte teológica, mas vamos ler Isaías 40. Isaías 40, 13 e 14. Isaías 40, 13 e 14. Eu não sei se o Cláudio pode ler aí para nós esse texto. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versos 13 e 14. 40, 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Pois é. Então, olha só, Deus precisou pegar conselho com alguém? Aliás, a argumentação de Isaías aqui é a mesma de Jó, Deus falando para Jó, né? Onde é que você estava, Jó, quando eu criei todas as coisas? E aí Deus começa a listar uma série de coisas que Jó fica encantado de ver o governo, a soberania de Deus. Deus não precisou de conselhos, Deus é suficiente. Aliás, a gente às vezes lida com a oração da mesma forma. A gente acha que oração é informar a Deus, porque Deus parece que não sabe de nada, ou a oração é um meio da gente dar ordens para Deus, dar dicas, né? Deus tem que ser feito tal coisa. Não, Deus não precisa de informações e nem de conselhos, ele é Senhor absoluto. A gente ora porque a gente depende dele, é diferente. A gente clama para que ele faça, que ele nos ouça e nos atenda aí diante das nossas necessidades. Então, Deus é Senhor absoluto. E uma outra implicação da providência de Deus é que Deus não viola a liberdade das suas criaturas. Não é porque Deus é soberano
que ele violou a liberdade das suas criaturas. Por exemplo, Deus não é culpado do pecado dos irmãos de José. Eles foram culpados e pagaram um preço por isso. Tá? Deus não foi culpado disso. Deus apenas usou o erro deles e transformou isso para a glória do nome dele. Mas Deus não tem nada a ver com isso e nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós vamos pagar o preço dos erros que cometemos, porque Deus é justo também, né? Ao mesmo tempo que ele é amor e perdoa, nós sofremos as consequências dos nossos pecados e porque a nossa liberdade não é violada, liberdade de agência, de ação, não é? Não estamos falando aqui de livre-arbítrio, isso nós vamos ver lá em questões de salvação, que nós não temos mais o livre-arbítrio, mas isso vai ficar quando estudarmos a doutrina da salvação. Então, eu termino essa parte aqui da providência para a gente poder entrar em atributos, que está muito ligado, né? Os atributos, a providência é o governo todo de Deus, e ele governa nessa providência com os seus próprios atributos. Há vários dos seus atributos, né, que estão interligados aí na mesma doutrina da soberania, da providência de Deus. Mas fique à vontade, quem quiser falar alguma coisa ou perguntar, eu dei uma corrida aqui para a gente não atrasar mais o nosso estudo. Fique à vontade aí, quem tem algo para contribuir ou perguntar. Pastor, qual que é a última implicação que o senhor falou? Deus não viola a liberdade de ação, é isso? A liberdade das suas criaturas racionais, ou seja, a livre agência, né? A nossa livre ação. Deus não viola a nossa liberdade de agir. Se ele violasse, ele seria culpado de tudo. Tá? Deus não só... Olha só, vamos dar um exemplo de Adão e Eva. Deus sabia que Adão e Eva iam pecar? Claro que Deus sabia. Né? Não só sabia que lá em Apocalipse 13:8 está dizendo que o cordeiro já havia sido entregue antes da fundação do mundo. Então, antes de criar todas as coisas, Deus já separou o cordeiro de Deus para morrer pelo pecado da humanidade. Deus sabia. No entanto, não foi Deus quem levou Adão e Eva a pecar. Pelo contrário, ele disse para eles não pecarem. E que se eles pecassem, eles teriam consequências dos seus erros. Tá? Então, Deus não violou em nenhum momento o pecado ou a liberdade deles. Aliás, eles não tinham só liberdade de ação, mas eles tinham também liberdade de vontade, de arbítrio, né? Eles tinham livre-arbítrio, eles poderiam escolher o bem ou o mal, e eles fizeram aquilo que bem entenderam, que quisessem fazer, né? Então, Deus não é responsável pelo pecado de Adão e Eva, Deus não foi responsável pelo pecado de Satanás, porque Deus a ninguém tenta. Tiago deixa isso muito claro, né? Deus a ninguém tenta. O tentador é Satanás, é ele quem faz de tudo para a gente pecar. Deus é o contrário, ele fala para não pecar e ele dá várias lições para a gente não pecar. A mesma palavra que ele deu lá a Caim e Abel, né? Ou ele fala para Caim, o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Você não pode fazer isso que você está querendo fazer com o seu irmão. Deus ainda está dizendo para ele, não faça isso. E ele foi lá e fez. Deus sabia que ele ia fazer? Claro que Deus sabia. Né? Deus sabia. De alguma forma, isso cumpre os propósitos de Deus, de maneira misteriosa. Mas Deus não tem nada a ver com o pecado, pelo contrário. Ele não é culpado disso. A mesma coisa Jesus fala para Judas. Né? Faz o que você tem que fazer. Jesus fala para Judas, o traidor, né? Mas foi Deus quem levou Judas a trair? Não, Judas fez o que fez por conta própria, pelo seu próprio desejo, mesmo sabendo que ele era escolhido para fazer isso. Então, são mistérios de Deus, onde Deus não viola a liberdade da sua criatura. Isso nos faz culpados de tudo aquilo que pecamos, né? O que eu costumo dizer é assim, toda vez que eu faço uma coisa boa, eu fiz porque Deus me levou a fazer. Então, não é mérito algum meu, né? Toda vez que a gente acerta, faz uma boa ação, uma boa palavra, tudo que a gente fizer de bom, não é mérito nosso. Deus nos levou a fazer. Deus inclinou o nosso coração a fazer algo bom. Porque a nossa natureza pende para o mal. A gente sempre faz o mal. Quando a gente faz alguma coisa errada, Deus não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, ele tinha falado para a gente não fazer. Tem ensinamentos claros para a gente não pecar. Então, Deus não viola a liberdade das suas criaturas, tá? Senão ele seria o culpado de tudo, e não é bem assim. É claro que é uma doutrina, entramos num campo de mistério, né? A gente não consegue entender esse equilíbrio, como é que é isso? Nossa mente ela é limitada demais para entender esse equilíbrio,
onde Deus, ele até usa o nosso pecado, ele sabe que vamos pecar, de alguma forma isso faz parte de um plano dele, mas ele não tem nada a ver com isso. Ele não inclina a nossa vida para o pecado, pelo contrário, ele ensina a gente a não andar por esses caminhos tortuosos, né? Então, são questões complicadas aí, de mistério aí para a gente conversar. Alguém quer falar? O Mauro abriu aí? Olha lá, Mauro. Oi. A gente vê que desde o início, né, o pecado inicial ali, né, de Eva, influenciando Adão, teve uma influência de Satanás, né? Uhum. Satanás foi lá e acendeu, né, o fósforo ali, né? Deu um pontapé inicial para que acontecesse, né? Quer dizer, a partir dali, né, a partir da queda, nós sofremos essas consequências também, né? Uhum. Então, não sei se a gente pode jogar a culpa toda nas costas de Satanás, né? Uhum. Mas a coisa iniciou ali, né? Me parece, não sei. Sim, ao mesmo tempo que iniciou, ou seja, o ato iniciou ali, né? O ato iniciou dessa maneira. Foi Satanás o culpado, ele que trouxe o pecado para a humanidade. Deus não teve nada a ver com o pecado, Deus não inclinou o coração deles a pecar. Deus não tentou eles a pecar, porque Deus a ninguém tenta, ele não é culpado disso. No entanto, de alguma forma e de maneira misteriosa, tudo isso estava dentro de um plano dele para mostrar a sua graça, para mostrar que a graça superabundou o pecado. E essa graça é o próprio Cristo, né? Então, de alguma forma, ele já sabia que tudo isso aconteceria. Nós entramos aqui no campo das vontades de Deus, né? Aquilo que alguns chamavam antigamente de vontade permissiva de Deus, hoje os teólogos preferem tratar de vontade de disposição. Nem tudo agrada a Deus, mas Deus, de alguma forma, permite que essas coisas acontecem, mesmo que elas desagradam ao Senhor, né? Então, crime, por exemplo, nós tivemos 2 casos aí de meninos, crianças que morreram recentemente, e provavelmente pessoas da família, o padrasto ou a mãe, parece que agora está sendo acusada de ter matado um filho e tal. Deus podia ter impedido isso? É claro que podia, né? Deus podia ter impedido que esses meninos viessem morrer. De alguma forma, Deus permite que essas coisas aconteçam sem se agradar disso. Ele não se agrada da morte, do pecado, ele não se agrada do crime, mas ele utiliza isso para cumprir os seus propósitos. Então, uma coisa que tem acontecido nos nossos dias, que é muito importante, por exemplo, a quantidade de crimes contra a mulher está fazendo com que o governo endureça as leis contra homens violentos. Isso é ótimo. Parece que as desgraças têm que acontecer, não é? Para quê? Para que o homem reaja e o homem cresça e o homem seja um pouco melhor. As barbaridades da Segunda Guerra Mundial foram terríveis, né? O que Hitler fez com as pessoas foi terrível. No entanto, Deus usou tudo o que Hitler fez para um crescimento da ciência e da medicina, porque os judeus eram abertos, vivos, né? Imagina, pegava aqueles judeus lá que já ia para o campo de concentração e faziam experiências com eles vivos para ver a reação das veias, né, do sangue, do coração batendo, um cara vivo ainda. Imagina o sofrimento que esse pessoal não experimentou. No entanto, isso serviu para que a ciência e a medicina crescesse. Mistérios, a ideia é, o homem planeja maldade, Deus pega essa maldade e transforma para a glória dele, sem que ele esteja responsável por isso. A culpa é do homem. A impressão que a gente tem, claro que tudo isso é um campo de mistério, poderia ser feito diferente para o homem, não para Deus, né? As coisas poderiam ter caminhado de uma maneira diferente se o homem fosse mais obediente, se o homem fosse temente ao Senhor, mas o homem comete erros e Deus vai consertando os erros do homem, né? Para cumprir lá os seus propósitos. De alguma forma, Deus já sabia de todas as coisas, porque tudo já está estampado, né? E tudo aberto aí para o Senhor. É complicado, né? Vai lá, Carlão. Carlão, depois o Cláudio, vai lá. Não, e mesmo sempre o homem, né, caindo, ou tomando a iniciativa aí do pecado, a iniciativa de Deus é sempre no sentido do resgate, né? Sempre ele que vai atrás. Isso. Você pega a narrativa da queda, né, em Gênesis 3, Deus começa fazendo uma pergunta: onde estás? É uma ironia, né? Como se Deus não soubesse. Uhum.
dá para se esconder de Deus? Óbvio que não, mas a pergunta de Deus era no sentido de trazer a reflexão por parte de Adão do tipo, olha, eu pisei na bola. Não teve resposta. Aliás, ele responde dizendo que estava nu. E aí Deus faz outra pergunta. Quem te fez saber que estava nu? Aí Deus faz uma terceira pergunta. Você comeu? Né? A primeira coisa que ele fez foi botar a culpa em Eva e, em contrapartida, em Deus, né? Ou seja, botou a culpa nos dois. E quarta pergunta foi para a mulher, que é isso que fizesse? Ou seja, nas 4 perguntas não houve em nenhum momento houve arrependimento por parte do homem. E Deus do tipo, olha, né? O que normalmente poderia se esperar, assim, ó, de fato eu fiz, errei, peço perdão. Não, foi só acusando, se esquivando. E eu acho que no episódio também de Judas, eu acho impressionante a forma como que Jesus é o último diálogo de Jesus com Judas, né? Pelo menos é o que está registrado. Quando Judas chega, beija Jesus e Jesus fala o quê? Amigo, a que vieste? Ou seja, também uma pergunta para reflexão. E eu acho que isso faz com que a gente sempre, ao se deparar com os textos bíblicos, sempre levar algum tipo de reflexão da nossa parte. O que é? E não sair acusando, se desculpando e usando os subterfúgios que são absolutamente comuns por parte do ser humano. É verdade. Essa questão de Judas ela é muito curiosa, porque quando Jesus se reúne no cenáculo, lá em João 13, o começo da reunião no cenáculo, o texto é muito interessante, que diz assim, Jesus estava com os discípulos e amou-os até o fim. Até o último momento ele demonstrou amor por Judas, até naquele beijo em que Judas foi trair, Jesus ainda assim demonstrou amor, mesmo sabendo que ele faria. Né? Já para mostrar que Deus é isento de qualquer coisa contra Judas. Não foi Deus quem levou Judas a pecar. Né? Ele pecou porque ele quis. A natureza humana é aquilo que eu sempre costumo falar, né? Quando eu acho que eu não preciso de Deus, Deus tira o suporte. Vai você e faz você do jeito que você quiser. Né? É o que acontece com Judas, é o que Paulo fala lá em Romanos 1, Deus entrega os homens ao pecado. Não é que Deus está levando os homens a pecar, Deus deixa o homem decidir por si mesmo, anda do jeito que você quer. Né? E aí os homens caem, pecam cada vez mais e fazem coisas terríveis, como diz lá em Romanos 1, Romanos 2, até Romanos 3. Então, a gente vai ver um pouco melhor disso, e eu acho que já vai ser a próxima matéria com o Ricardo, na sequência, vai ser sobre a queda. Eu não sei se é exatamente agora ou se vai ser depois em soteriologia, não lembro, mas nós vamos falar sobre a queda, tá? E isso vai ficar muito claro, né? Os detalhes todos ali da graça de Deus, porque apesar do homem ter pecado, Deus não amaldiçoou o homem e a mulher. Maldita és a terra, diz o texto, mas não, ele não tem um texto dizendo o homem é maldito, a mulher é maldita. Maldita é a serpente, mas o homem e a mulher não são malditos, são benditos de Deus e Deus vai transformá-los, vai dar graça a eles para mudar aquela história que seria triste, seria a morte, seria a condenação eterna, mas Deus não amaldiçoa, pelo contrário, Deus faz com que tenha consequências do pecado, né? Mas, aliás, Romanos 8, Paulo vai dizer que a natureza está sob a maldição de Adão, do pecado de Adão e Eva, mas Adão e Eva não estão sob a maldição. A única maldição que caiu sobre eles, que seria a morte eterna, a Cristo, né, veio para pagar o preço dessa maldição, e isso já, Gênesis 3,15, logo na queda, já é profetizado, né, a vinda daquele que esmagaria os planos de Satanás, a cabeça da serpente. Vai lá, Cláudio, fala aí. Eu queria só fazer abrir um parênteses, né, uma situação que o mundo está vivendo hoje, que é o homem hoje, desde o início, mas hoje parece que está muito evidente, ele não aceita a soberania de Deus. Deus tem que fazer o que o homem quer e não o que ele quer. Então, se você ora aquilo que está no teu coração e Deus não faz, Deus está culpado, ou simplesmente Deus não existe para ele. Agora, se ele faz, amém, Deus está lá. Se Deus fala, espera porque não é o momento, não, tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser do meu jeito.
Cadê a soberania de Deus? Cadê a autoridade de Deus? Sim. O homem hoje não tem aceito isso. E para quem não é cristão, isso é visto como aquele filme que há algum tempo passou no cinema, eu não sei nem se passou na televisão, que é Deus não está morto. E as pessoas não veem a mão de Deus naquilo que está acontecendo, tanto na história, na vida, no dia a dia. As pessoas olham para a pandemia que está acontecendo hoje no mundo e falam, como Deus poderia estar fazendo uma coisa dessa? E nós sabemos que se isso está acontecendo, é duro de ouvir, mas é porque Deus quer. Deus deixa. Deus está deixando, porque isso faz parte dos planos de Deus. E hoje o homem o mundo como um todo não está aceitando isso. Verdade, é isso mesmo. Infelizmente, a idolatria, né, o ser humano se colocando no centro, achando que é o centro das atenções e tudo mais, é isso mesmo. Alguém mais? Posso seguir? Alguém quer falar? Ricardo, vai lá, Ricardo. Eu quero, pastor, também. É a Cássia. Isso. Então vai lá, Cássia, primeiro, depois o Ricardo fala. Tá. Em Isaías 45:7, diz assim, eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Sim. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então, neste versículo, eu também entendo que Deus é o autor potencial do mal? Aqui também? Isso mesmo. Ele não tem o conhecimento. Aliás, vou te responder com uma palavra do John MacArthur que é incrível. Lembram que quando Satanás, né, por meio da serpente, foi tentar Eva, ele diz assim, olha, Deus não quer que vocês comam dessa árvore, porque assim que vocês comerem, vocês vão ser como Deus, conhecedores de todas as coisas, conhecedor do bem e do mal. A pergunta é, Deus conhece o mal como nós conhecemos hoje? Tá? Deus tem conhecimento do mal? Deus tem conhecimento do mal, mas não conhecimento empírico, de prática ou de praticar o mal. O exemplo é bem interessante aí que John MacArthur dá. Quem conhece mais sobre um câncer? O oncologista ou o paciente do câncer? O que vocês acham aí? Quem conhece mais sobre o câncer? O paciente ou o médico oncologista? Ambos conhecem, né? Só que o conhecimento... O paciente de forma prática, porque ele vive ali a doença, né? De forma empírica. Sim, mas nós temos que concordar que quem conhece detalhes do que o câncer faz na vida da pessoa, das possibilidades de tratamento, em quanto tempo talvez a pessoa tenha aí, né, uma boa vida, enfim, as várias implicações dessa enfermidade, o paciente não sabe, apesar dele sofrer a doença. A ideia é essa, Deus conhece o mal, tá? Deus é o criador potencial do mal, porque ele já sabia todas as coisas que o mal causaria, tá? Mas ele não tem intimidade, ele não tem experiência com o mal, porque ele é totalmente santo. Ele não tem nada com o pecado, ele é só santo, né? Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória e tal. Então, o conhecimento, olha a mentira de Satanás. Satanás está levando a mulher e o homem a ser como Deus, e se deu mal, o homem se deu mal, né? Porque no querer tomar o lugar de Deus, como o Cláudio mesmo colocou, a gente vive nessa sociedade que não quer a soberania de Deus e quer sim fazer sua própria vontade, a gente quer ser soberano, essa que é a realidade, nós nos damos mal com isso. Por quê? Porque o conhecimento de Deus nunca é de experiência. Ele não tem o veneno, ele não tem a enfermidade do mal, do pecado. No entanto, ele criou seres e dentro do plano dele, ele já decidiu que Cristo viria para morrer no nosso lugar. Então, não foi um acidente de percurso, não foi, puxa, agora, Adão e Eva pecou, eu tenho que fazer alguma coisa para consertar isso. Ah, já sei, vou enviar Jesus para resolver esse problema. Ou como diz uma canção aí, muito famosa nos nossos dias do mundo gospel, que pega Jesus de surpresa, né? Eu estava lá no céu, junto com os anjos, cheio de glória, e aí meu pai me disse assim, filho querido, quero falar contigo.
Você vai ter que descer para morrer pelos pecadores e tal. Como se Cristo estivesse brincando com os anjos, se fosse uma criancinha indefesa, e está lá brincando com os anjinhos, né? E de repente, espera aí, agora eu vou ter que resolver o problema do pecado. Não, Cristo participou desse planejamento. Eles já sabiam que o mal aconteceria, e por isso que, nesse sentido, Isaías está dizendo que tudo, até mesmo o mal, está no controle de Deus. Não existe um império das trevas que esteja longe daquilo que Deus planejou, tá? Porque todas as coisas dependem de Deus. Mas Deus não tem contato, Deus não tem nada com o mal, ele não é responsável pelo mal, tá? E ele não tem vivência com o mal, experiência com o mal, ele é totalmente santo, né? É claro que é um negócio difícil, são mistérios que a gente não tem capacidade de entender, esse é o grande problema. Está até revelado nas Escrituras, mas na nossa cabeça dá um pane, né? A gente fica, peraí, mas e aí? Eu lembro, e eu já deixo o Ricardo falar, eu lembro que a filha do Hershey Sproul perguntou para ele um dia, mas por que Deus permitiu tudo isso? Por que Deus permitiu o mal? A resposta de Sproul, como um dos grandes teólogos da atualidade, talvez entre os presbiterianos, um dos mais importantes teólogos, a resposta dele foi muito sincera. Eu não sei. Às vezes a gente quer dar uma volta, né, para explicar a Deus. Ninguém explica a Deus. Aliás, tem uma canção aí, que acho que o Mauro entoou recentemente na igreja, né? Ninguém explica a Deus. Não dá para explicar. Ele não precisa de conselho, ele não precisa de explicações. É o que é assim porque é, e a gente não tem como explicar todos os detalhes. Nós não sabemos por qual motivo Deus permitiu todas essas coisas. Aliás, sabemos o propósito, né? A glória do seu Filho, a demonstração da graça de Deus, que até os anjos não conseguem entender, tanto o amor de Deus por nós, tá? Mas nós não temos detalhes disso, fica difícil da gente compreender. Então, Cássio, é nesse sentido, Deus é sim o criador potencial do mal. Quando ele foi planejar todas as coisas, dentre o plano dele, a queda já estava lá. Né? De alguma forma, a queda já estava lá, Deus não foi pego de surpresa, até porque se ele fosse pego de surpresa, ele deixaria de ser Deus, né? Eu não sabia que a queda aconteceria, ou eu não tinha poder para impedir que Adão e Eva pecassem. Não, isso já está planejado, e Apocalipse 13:8 é claríssimo. O Cordeiro havia sido entregue antes da fundação do mundo, né? Antes de Deus criar Adão e Eva. Ricardo, tem um texto que eu acho que ajuda esse comentário, que é o de Jó 42, de 1 a 6. Eu vou ler rapidinho, aí o Ricardo já pega em seguida. Vai lá. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É isso mesmo, né? Ele entendeu tudo? Não entendeu, mas ele conseguiu compreender que Deus é sábio, nunca erra, Deus tem os seus planos, e a gente se aquieta, a gente se cala diante da majestosa, né? Presença de Deus e planos de Deus, a gente se cala mesmo. Muito bem, vai lá, Ricardo. Na verdade, eu só queria falar que a Cássia estava com a mão levantada. Ela já falou. Era só isso. Obrigado aí. Porque ela estava com a mão levantada e depois ela baixou a mão. Aí eu ia avisar, mas ela já falou. Muito bem. Se tiver mais alguém para falar, nós não vamos conseguir entrar em atributos. Eu vou deixar atributos para o Ricardo falar. Então, a gente tem um tempinho a mais para conversar sobre essa questão aí da soberania de Deus. Claro que ainda atributos caem na matéria soberania, né? Soberania envolve várias questões, dentre providência, atributo e tantas coisas mais. Mas enquanto vocês falam aí, eu me lembrei, tem um livro de Francis Schaeffer. Francis Schaeffer é um dos grandes pensadores aí também da atualidade, e o título dele foi mal traduzido. O português não pegou a ideia correta do que está no inglês. O título do livro é O Deus que Intervém, quando no título literal em inglês é O Deus que Está Aí. Não é o Deus que intervém, mas ficou estranho, o Deus que está aí não ia vender, eu não sei por qual motivo os editores brasileiros resolveram colocar o Deus que intervém.
O problema de um Deus que intervém é que ele não é Deus. E não é isso que Francis Schaeffer está defendendo no seu livro. Deus não precisa intervir. E o exemplo claro vocês já devem ter visto isso acontecer, ou talvez já até participaram disso. Você vê duas crianças saindo da escola, dois meninos saindo da escola e começam a brigar. Como é que começa essa briga? Não é um instigando o outro a brigar? Ah, você não é homem, ah, você não é o quê? E aí eles começam a discutir primeiro. E daqui a pouco eles estão saindo na mão mesmo, estão batendo um no outro. Se nós passarmos ali, né, e vermos toda essa briga, qual que deve ser a nossa atitude? Nossa atitude deve ser tentar separar essa briga, acalmar os ânimos, chamar os responsáveis ali que possam ajudar a separar, para que eles não se machuquem. Esse é o correto a se fazer. Se eu fizer isso, eu estou o quê? Eu estou intervindo nisso, nessa briga, né? Houve uma intervenção da minha parte, eu estou lá indo separar. Deus não precisa intervir a nada ou em nada, porque ele já sabe, e não só sabe, as coisas seguem o rumo das coisas como ele exatamente quer. Tá? Então, estamos vendo aí, a briga dos palestinos lá contra os israelitas. Alguém precisa separar esse negócio, não é? Os países têm que tentar ver se colocam uma paz aí nessa briga, pelo menos para que eles possam diminuir essa guerra e conviver, né, relativamente bem, porque é uma guerra milenar e que a gente sabe que eles sempre vão brigar, não vai ter jeito. É fruto do pecado de Abraão, né? Desde o tempo de Abraão, as duas nações ali seguindo, brigadas uma com outra. Mas nós podemos, de alguma forma, intervir. Nós podemos orar por eles, pedindo a misericórdia de Deus para que eles se acalmem. Os líderes dos países podem tentar com toda a negociação, mas Deus não precisa intervir a nada. Deus é Senhor de tudo, ele sabia e, de alguma forma, ele permite que isso aconteça para cumprir os planos dele. Tudo está no controle de Deus. Ele não precisa intervir sobre nada. Esse é o ponto, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Deus é o Senhor absoluto de todas as coisas. A gente vai ver isso na próxima aula, um pouquinho em detalhes, dos atributos de Deus. Dentre alguns atributos que ele não comunica conosco, existem atributos que deixam isso bem claro, né? Um Deus que domina, que tem poder sobre todas as coisas. Mas a gente vai ver isso com mais detalhes aí na próxima aula. Não sei se alguém quer falar alguma coisa sobre o que nós dissemos. Vai lá, Anderson. Só voltando ao texto que a irmã Cássia mencionou, né, de Isaías, acho que uma boa pista, obviamente, que a gente não vai defender aqui Deus como autor do mal moral, né? O mal presente em Gênesis 3, mas o texto nos dá algumas dicas no sentido de apontar esse mal como um verso de paz, né? Está diretamente relacionado, né? Que a paz, o mal, no caso das calamidades, ou seja, Deus infligindo mesmo punição a povos, né? Então é mais no sentido desse transtorno da calamidade e do castigo, pelo menos entendo assim. Acho que é uma questão mais harmoniosa com todo o restante das escrituras, né? Pensarmos no mal ali em Isaías, mais nesse sentido mesmo, né? Que até foi mais linguístico também, mas seria mais ou menos por aí. Até na nossa língua a gente consegue ver essa questão do antagonismo ali do mal com a paz nesse versículo quando é pronunciada. Aliás, está dentro do contexto de Isaías, né? Ele está profetizando contra os povos e, entre aspas, tentando impedir que o povo vá ao exílio, né? Isaías é o tipo de pregador que Deus chama para o ministério e que ninguém se converte. Aí você fala, esse pastor não serve. Não é verdade? A gente costuma medir dessa forma, mas pastor não serve. Isaías era um desses. Ele pregou e ninguém se converteu. Né? Todos foram para o exílio. Quando ele morre, né, quem assume a liderança dele como profeta é Jeremias. Quando aí não há mais tempo, o exílio é certo. Né? Veio Isaías para tentar impedir que as pessoas, né, merecessem o exílio ou precisassem ir para o exílio. E isso não vai acontecer. Por quê? Porque a maldade humana ali era tremenda, né? Mas, de alguma forma, Deus estava no controle de tudo isso. Né? Deus estava conduzindo todas as coisas para cumprir os seus propósitos aí e para preservar a semente do Messias. Tá? Aliás, isso é um negócio muito interessante. Tudo o que acontece de registro no Antigo Testamento é Deus preservando a semente da mulher.
Tá? Era necessário preservar a semente da vinda do Messias. E o plano de Satanás é impedir que o Messias venha. O dilúvio foi uma dessas ideias, né? Satanás está irritando tanto Deus para que Deus destrua toda a humanidade. Se Deus destruísse toda a humanidade, todos estão condenados. Aliás, nós nem existiríamos, né? Para começar, a gente nem ia existir. Mas tudo que acontece de ruim no Antigo Testamento é plano de Satanás para tentar impedir que Jesus venha. E Deus, em todo o tempo, mostrando a sua graça, permitindo que essas coisas aconteçam para cumprir os seus propósitos, né? E sem se contaminar com o mal. Deus não se contamina de forma alguma. Pastor, Alguém falava? Quem está querendo? Mauro, vai lá, Mauro. isso. Lá em Provérbios 16, versículo 4, fala o seguinte: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Outra tradução fala para o dia mau, né? Isso. Quer dizer, é bem a soberania de Deus mesmo, né? Uhum. Ele fez todas as coisas com fins determinados, né? Então, ele é soberano e ele sabe, ele conhece. A gente chega... Eu estava pensando aqui, né? Se a gente não tivesse pecado, se nós fôssemos todos perfeitos, Uhum. né? Jesus não precisaria morrer por nós. Isso. Não haveria necessidade de perdão, Uhum. né? Então, Deus fez todas as coisas para um determinado fim, para o seu plano, né? Para que o seu plano se cumpra. Sim. Duas coisas que eu queria ilustrar aqui de maneira que eu acho muito interessante. A primeira ilustração, o Dr. Augusto Nicodemos conta sobre vontade de Deus, né? Para mostrar que tudo que acontece segue inalteravelmente a vontade de Deus. É o que nós cremos e que está lá na nossa confissão de fé. Está na Bíblia, em diversos textos, e a confissão de fé reafirma isso. As coisas seguem inalteravelmente a vontade de Deus. E aí, o Nicodemos fala assim, eu vou comprar uma gravata, e tem duas gravatas lá na loja, uma vermelha e outra azul. E aí eu começo a orar. Senhor, qual gravata o senhor quer que eu compre? A azul ou a vermelha? Aí, ele brincando, né, que Nicodemos é muito brincalhão, ele diz assim, eu acho que Deus não está preocupado com a cor da gravata que eu vou querer comprar. Não vou ficar importunando Deus para saber a cor da gravata. A vontade de Deus é que eu compre a azul, a vermelha. Isso é bobagem, isso é, né, coisa do nosso dia a dia. Deus não está interessado nisso. E aí ele fala, então eu mesmo escolho a gravata azul. E aí ele brinca, né? E aí lá do céu Deus dá uma risadinha. Era essa que eu queria que você escolhesse. Ou seja, as coisas acontecem inalteravelmente como Deus quer. Mesmo que nós não queiramos, né? Mesmo que o homem não queira, tudo que acontece segue inalteravelmente. Quem aqui queria a pandemia? Nenhum de nós queria a pandemia. Mas Deus quis a pandemia. Porque existe uma teologia hoje que diz assim, Deus não sabia que a pandemia viria. Ou a pandemia não tem nada a ver com Deus. Essa é uma teologia do desespero, porque se Deus não sabe, Deus é fraco para impedir, né? Não, Deus sabe, isso é providência de Deus. De alguma forma, ele quis que nós estivéssemos aqui na pandemia. Ela lembra um pouco o deserto de 40 anos, ela lembra o exílio de 70 anos, né? Ela lembra o quanto nós somos nada e carecemos de Deus, dependemos totalmente de Deus. Então, isso é importantíssimo. E uma outra ilustração que o Mauro me fez lembrar é sobre a graça de Deus, né? Por que Deus escolheu as coisas dessa forma? Ele tinha outras opções, ele tinha todas as opções que ele quisesse, mas ele escolheu que fosse assim. Tá? Escolheu que o homem pecasse, escolheu alguns para a vida, outros não. A gente vai ver isso na doutrina da salvação. Tá? Por quê? Para demonstrar a sua graça, para demonstrar a graça dele em Cristo. E talvez alguns já me ouviram, com certeza alguns já me ouviram falar sobre a ilustração que Arthur Pink dá sobre graça. Para mim, a melhor definição de graça está no livro Deus é Soberano, de Arthur Pink. Porque graça para nós é favor imerecido, não é? Não é algo que eu não mereço e Deus vai e me abençoa. Deus vai dar graça sobre nós. Aí Pink vai dizer, isso não é graça, isso é favor imerecido. E o exemplo que ele conta é o seguinte, a gente conhece alguém, desde a nossa infância, por exemplo, alguém que não quis saber de trabalhar,
né? Aquele jovem que, enquanto você ia para a escola, ele ia para brincar, para jogar futebol, ele não queria estudar, ele não queria trabalhar, não queria fazer nada. O resultado é, você tem um trabalho, tem um sustento, tem uma família, e aquele jovem que não quis saber de estudar, de trabalhar, ele não tem nada. Ele depende de outras pessoas. Então, ele bate lá no portão da sua casa e ele pede ajuda, ele pede um prato de comida. Como tem muitos hoje pedindo no Farol, né? Farol, em todos os outros lugares. Se eu ajudar, eu estou fazendo o quê? Eu estou sendo gracioso? Não. Se eu ajudar, eu estou fazendo um favor imerecido a ele. Eu estou dando um favor imerecido a ele. Ele não merece, porque eu sei muito bem que ele teve todas as oportunidades e ele negligenciou e ele está precisando de ajuda porque ele merece o mal, né? Mas, olha, eu vou lá e tá bom, eu vou ajudar porque eu estou fazendo um favor imerecido. A definição de graça que Pink dá é muito mais do que isso. Ele diz assim, essa mesma pessoa que não merece, ela entra na sua casa e ela quebra tudo que tiver pela frente, ela rouba tudo que você tem, e ao sair, ela tira a vida do seu único filho. Pensa nisso. Ela tira a vida do seu único filho. E ainda assim, antes de sair, você, com todo amor, você vai lá e ajuda essa pessoa. Isso é graça. Isso é o que Deus só consegue fazer. Nós não conseguimos. Nós temos filhos, né? Nós jamais, ou temos queridos nossos, temos cônjuge, temos pai e mãe, nós jamais permitiríamos e ajudaríamos um criminoso que acabou com a pessoa que a gente tanto ama, matou a pessoa que a gente tanto ama, ainda assim eu daria algo de bom para essa pessoa. Nós não conseguimos fazer, mas Deus fez. Então, vejam só, a graça é algo assim maravilhoso. Deus quis mostrar o seu grande amor para com o seu povo. E por isso ele permite a queda, por isso, de alguma forma, ele cria o mal, né? Ele cria seres potenciais para fazer o mal, e o mal está dentro do plano dele, sem que ele seja o autor desse mal e sem que ele leve as pessoas a praticar o mal. Mas está dentro do plano eterno dele, para que Cristo venha e resolva o problema do mal, né? Cristo vem e transforma a maldade em glória para o nome dele, em vida eterna para todos nós. Então, é algo assim muito especial que nós recebemos de Deus. É muito mais do que a gente pode imaginar, né? É algo que realmente nós não só merecíamos, como merecíamos a pior das condenações, e ele vai derramar muita bênção sobre a nossa vida. Alguém quer dizer algo? Perguntar, contribuir? Senão a gente vai terminar com oração. Uma pergunta aqui no chat, reverendo. Vai lá. Da Eliana Diniz, ela está com o microfone ruim, ela escreveu aqui, ó. É o seguinte... ela quer saber se o mal está diretamente relacionado à desobediência aos mandamentos, porque o que é mal para um povo é normal em outro, coisas como lei civil e cerimonial. Ok. Ela quer saber, peraí, que eu não peguei aqui no chat, peraí. Ela quer saber... Não, é que ela mandou no chat privado aqui. Ah, entendi, porque eu não tô com outra coisa aqui. Vai lá. Fala de novo, então, eu estava prestando atenção no que eu estava lendo aqui e não consegui pegar. Eu mando aberto. E a Eliana quer saber também a tradução que a gente usa, que o pastor está usando, né? Ela quer acompanhar o texto e ela quer saber qual é a tradução que a gente está usando. Ah, tá, é porque é essa que eu tenho aqui. A tradução que nós usamos na Bíblia, Eliana, é a Revista e Atualizada. Tá? As traduções são todas muito boas, tá? Mesmo a linguagem de hoje, que é muito interpretativa, ela não é ruim. Traduções, aliás, o estudioso da Bíblia, ele deveria comparar traduções. E para se fazer uma tradução, precisa de um comitê enorme, precisa de gente muito capacitada, gabaritado para traduzir. E aí você pega várias nuances diferentes com várias traduções, detalhes do texto. Então, todas as traduções são muito boas. Nós entendemos que a Revista Atualizada, ela é uma tradução muito equilibrada, ela não é tão interpretativa, e não é tão literal como a corrigida. A corrigida, se eu quiser ter a ideia da palavra, a corrigida era mais fácil, né? Eu vou mais para a corrigida. Mas se eu quero ter uma interpretação, um entendimento um pouco melhor, atualizada, ela me ajuda nisso. Mas, ao mesmo tempo, ela não interpreta tanto como a Bíblia Viva, a Bíblia da linguagem de hoje e tantas coisas mais. Então, a tradução que a gente costuma usar é Revista Atualizada, por entender que é uma tradução muito, muito equilibrada, muito tranquila, com um português agradável de se entender, né?
a corrigida é muito antiga, é muito difícil de entender. Mas vamos para outra pergunta aí. Vai lá, Ricardo, faz de novo, por favor. Ela tá aí ela tá aí no chat aí, que aí fica mais fácil o senhor ver e responder. Eu não estou conseguindo ver. Chat, não? Não, essa pergunta aí eu não estou... Ah, tá. Acabei Foi de colocada colocar. agora aqui. Tá Isso. certo. É que está sob o microfone aqui, eu não sabia que era o mesmo. Meu microfone é ruim, o irmão pode perguntar se o mal está diretamente relacionado à desobediência aos mandamentos. Está relacionado à desobediência, né? Pecado é transgressão da lei de Deus, ou seja, tudo que transgride a lei do Senhor, que é santa, né, é pecado. Por que é o mal para um povo, é normal para o outro, coisas como lei civil e cerimonial. Tá. Na verdade, a gente tem que diversificar o que é crime e o que é pecado, tá? Porque para alguns povos, uma coisa pode ser crime, mas não necessariamente pecado. Por exemplo, num país comunista ou num país islâmico, quem pregar o evangelho está cometendo um crime, mas não está cometendo um pecado, não é? Pelo contrário, Deus ordena que os missionários preguem o evangelho num país comunista, num país muçulmano. Eles estão cometendo um crime para aquela sociedade, né? Para aquele país. No entanto, eles não estão pecando, porque eles estão agradando a Deus, né? Então, eu não sei se eu respondo com essa ilustração. O que é mal para um povo é normal para outro, coisas como lei civil e cerimonial. Assim, a lei cerimonial, ela se cumpre em Cristo. Toda a lei cerimonial se cumpriu no Senhor Jesus. No entanto, a lei civil, ela permanece, aliás, a lei moral, né? Ela permanece, a civil não necessariamente. Se você pensar assim, por que o povo judeu andava armado? Eu tenho que andar? Porque o povo judeu fazia guerra, eu tenho que fazer? Era normal para eles, eu tenho que fazer? Não, eu pego princípios. Os princípios que estão lá na lei civil do povo de Israel são princípios bons, pautados nos valores da palavra de Deus. Mas não necessariamente, por exemplo, eu sei que a pena de morte é bíblica. Gênesis 9, pena de morte é antes de Moisés, ela é bíblica. A questão ela é possível de ser aplicada hoje no nosso país? Aí é uma outra conversa, é uma outra história. Porque eu sei que com os políticos que nós temos, com os juízes que nós temos, somente vai sofrer pena de morte quem não tiver um bom advogado, né? Quem tiver bom advogado não vai morrer por causa da pena de morte quando deveria morrer. Então, a lei civil de Israel, ela é carregada de valores muito importantes, mas que não necessariamente podem ser aplicados a qualquer sociedade, né? Então, eu tenho que tomar esse cuidado aí. Se eu pensar na lei civil aí, claro que existe a lei moral, né? A própria lei dos mandamentos. A gente está estudando no breve catecismo, a gente está estudando o sábado, né? Terminando aí de estudar o sábado. O sábado tem um cumprimento cerimonial em Cristo, mas ele também tem que ser feito hoje, tem que ser guardado hoje, né? Que não é mais o sábado especificamente, para nós, igreja, é o domingo, né? Mas é uma lei que não terminou, os mandamentos. Aliás, para talvez ser menos confuso e te explicar melhor, quando Paulo diz lá em Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo, ele não está dizendo que o final da lei, a lei acabou em Cristo. A palavra usada por Paulo ali é o alvo da lei, é apontar para Cristo. O alvo de toda a lei era mostrar Cristo, levar a gente a Cristo. É o que Paulo está dizendo. E aí as pessoas pegam o texto, porque a tradução diz o fim da lei é Cristo. Olha, o Novo Testamento é só graça, Antigo é só lei. Não, tudo é graça, né? A lei está em todo tempo, a graça está em todo tempo na Bíblia. Não sei se eu respondi, se eu causei mais confusão aí. Vamos seguir. Quem quiser perguntar ou falar, senão a gente vai terminar com oração. Pastor, só para fechar, já que nós falamos tanto de Isaías hoje, uma das coisas que mais me impressiona no capítulo 40, né, quando ele está descrevendo lá a majestade de Deus, quando ele fala assim que as nações são consideradas por ele como um pingo
que cai do balde, Uhum. e como um grão de pó na balança. E aí ele ainda coloca, né, no 17, todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as Uhum. considera menos do que nada. O que é menos do que nada, né? Pois é. E como um vácuo. Todas as nações, essa é a descrição de Isaías em relação. E aí o ser humano se dá o trabalho de querer determinar coisas para Deus, um pouco daquilo que acho que o Cláudio também falou da soberania, ou seja, fala um monte de bobagem porque desconhece por completo as coisas mais elementares em relação a Deus. Quem somos nós? Se Deus Uhum. considera que as nações todas é menos do que nada, Uhum. quem somos nós para querer falar ou questionar ou querer dar ordem em Deus, né? Pois é. E, infelizmente, há muitos crentes hoje assim, né? Deus tem que fazer, né? Ai, meu Deus. Ou aquelas canções. O pior que o CD é bonito, a banda toca muito bem, né? As melodias belíssimas, mas a letra é complicada. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Quando eu oro assim, ainda bem que Deus não atende todas as nossas orações, porque, olha, acho que ele fica lá do céu falando, olha, se eu atender, esse daí tá perdido, né? Porque olha que a pessoa está cantando, Senhor, eu quero de volta o que é meu, o que eu mereço. Se a gente querer mesmo o que nós merecemos, né? Deus mandar o que a gente merece, nós estamos literalmente lascados, a gente merece condenação, somos miseráveis pecadores. É o contrário, tem que pedir, Senhor, tem misericórdia, né? Sou um miserável pecador, me ajuda, tem misericórdia. Então a gente tem que tomar cuidado aí com o que a gente fala, né? Com Deus aí. Vamos terminar com oração? Já deu 1h20 de aula, né? Já está tarde aí. Na próxima aula, o Ricardo entra em atributos e dá sequência aí nas alianças. E aí a gente vai, ainda está dentro da matéria soberania de Deus. A gente vai aprendendo mais aí sobre essa doutrina tão importante e consoladora aí para o nosso coração. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado, porque sabemos que somos nada. Mas, ao mesmo tempo, somos filhos do Senhor, somos escolhidos pelo Senhor. E o Senhor planejou a nossa vida, não foi ontem, não foi nem no dia que a gente nasceu, mas foi antes de criar todas as coisas. E não só planejou, a tua palavra diz que foi com amor eterno que o Senhor nos amou. E desde aquele tempo, desde a eternidade, o Senhor, ó Deus, vem cumprindo todas as coisas para cumprir os propósitos do Senhor na nossa vida. Ó Deus, nós temos certeza que aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, aquilo que para o qual os motivos, né, para o qual o Senhor nos criou, eles acontecerão, porque nós fazemos parte da história com o Senhor, mas mais do que isso, o Senhor é tudo para nós, e se o Senhor não tiver misericórdia de nós não sobrevivemos, nós deixamos de existir, somos completamente destruídos. Como é bom saber, ó Deus, que a tua graça nos alcançou. Como é bom saber, ó Deus, que o Senhor teve o amor tão grande por nós, a ponto de enviar o único filho a pagar o preço da alta dívida do nosso pecado, dívida essa que nós não temos como pagar, não teríamos como pagar. Somente Cristo, totalmente sem pecado, poderia pagar, ó Deus, esse nosso pecado. E a tua palavra diz de maneira tão maravilhosa que todo o escrito de dívida que era contra nós, o Senhor Jesus encravou na cruz, levou lá na cruz. Por isso, muito obrigado, porque sabemos que não mais somos condenados. O Senhor nos justificou e nós te damos graças por isso, porque poderemos nos achegar diante do teu trono na certeza de que o Senhor nos receberá e o Senhor nos chamará com palavras tão carinhosas, como vinde benditos, como diz a tua palavra. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque somos benditos do Senhor, somos chamados para termos vida com o Senhor,
para experimentarmos a graça maravilhosa, poderosa do Senhor. E, ó Deus, diante das crises da nossa vida, diante dos conflitos, das situações difíceis, como a pandemia, por exemplo, que nós tenhamos a esperança, a certeza de que mesmo quando tudo vá de mal a pior ao nosso redor, nós temos certeza do teu grande amor. Nós temos certeza de que podemos encontrar no Senhor segurança, porque todas as coisas que acontecem no nosso dia a dia, elas seguem o propósito do Senhor e o governo do Senhor, a providência do Senhor. E o Senhor nos ensina que essa providência para conosco é especialíssima. Então, mesmo que tivermos de passar por enfermidades, por desemprego, por luto, por tantos e tantos problemas dessa vida, nós temos a certeza de que o teu nome será glorificado e de que as coisas cooperaram para o nosso bem. Por isso, ajude-nos a sermos mais maduros na fé, a termos mais tranquilidade, mais paz, e entender que o Senhor será sempre o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente em qualquer tribulação. Por isso, ajude-nos, ó Deus, na caminhada. Tu sabes que nós somos tão fracos, nosso emocional é tão fragilizado, ainda mais diante da crise que vivemos nos nossos dias. Tu sabes, ó Deus, os problemas todos que temos de enfrentar, mas que o Senhor conduza a nossa vida para que o teu nome seja visto, glorificado, e as pessoas com as quais convivemos, nós possamos dizer a elas o quanto vale a pena entender que o Senhor, ó Deus, é bom, é o nosso Salvador, e o Senhor é aquele que faz sempre o melhor para o seu povo. Por isso, muito obrigado, Deus, pelas bênçãos que temos recebido, e que o Senhor nos dê um coração mais agradecido ao Senhor, mais voltado para obediência, para a vida em santidade. E o Senhor perdoe, assim, ó Deus, os nossos pecados, muitas vezes a nossa arrogância, querendo tomar o lugar do Senhor, querendo decidir as coisas da nossa vida sem pensar na vontade do Senhor, achando que nós somos os soberanos, quando, na verdade, o soberano é o Senhor. Por isso, ajude-nos, ó Deus, na caminhada cristã, e que, ó Deus, todas essas doutrinas que temos estudado possam fazer diferença na nossa vida, em cada área da nossa vida. Fica conosco, abençoa cada um aqui, cada família aqui representada, que o teu nome seja visto e glorificado em cada um de nós. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.